Olá, graça e paz, que a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que excede todo entendimento, venha te visitar nesta hora, meu irmão e minha irmã. Muito obrigada a todos vocês que chegaram a esse canal, Palavra Viva. Graças a Deus, o canal está crescendo, a palavra do Senhor, ela está sendo passada para as pessoas que estão precisando ouvir a voz de Deus. E o Senhor me deu o capítulo 12 do livro de Atos, o quinto livro do Novo Testamento, que vem falando sobre os Atos dos Apóstolos. E aqui o verso 12, ele dá para tirar vários tipos de palavras edificantes para a nossa vida espiritual. Mas eu quero tirar daqui um trecho muito importante para esse livro que me fez refletir através do Espírito Santo, me trouxe à memória uma coisa muito interessante. Olha o que diz o verso 5 do capítulo 12 do livro de Atos. Verso 5 do capítulo 12 do livro de Atos. Pedro, pois, estava guardado no cárcere, mas havia oração intercessória, incessante a Deus por parte da igreja a favor de Pedro. Verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo, naquela mesma noite Pedro dormia entre dois soldados, acorrentado com duas cadeias e sentinelas à porta guardava o cárcere. O que acontece nesse contexto aqui? A igreja ela estava sendo perseguida pelo Império Romano. O Império Romano estava castigando os cristãos. O Império Romano estava matando os cristãos, como no início do capítulo 12, fala que Tiago ele foi morto a fio da espada e Pedro havia sido preso. Pedro estava como se estivesse em cárcere privado. Em cárcere por segurança máxima. Pedro estava sendo escoltado por 16 soldados, como se fosse hoje 16 policiais. Como se fosse hoje um presídio de segurança máxima, como se fosse o pior foragido da época. Mas Pedro ele estava ali, vou ler aqui o verso de novo, olha como que Pedro estava. Verso 6, quando Herodes estava para apresentá-lo naquela mesma noite, olha como que Pedro estava, meu irmão e minha irmã. Pedro dormia entre dois soldados, acorrentados com duas cadeias, e sentinelas à porta guardavam o cárcere. Verso 7, olha o que aconteceu. Lembra que a igreja estava lá fora orando, clamando ao Senhor pela vida de Pedro? A igreja estava orando, clamando na casa de Maria pela vida de Pedro, clamando, a igreja toda clamando pela vida dele para que o milagre acontecesse na vida de Pedro. E olha o que aconteceu no verso 7, meu irmão e minha irmã. Eis, porém, que sobreveio um anjo do Senhor e uma luz iluminou a prisão, ou seja, a igreja clamando pela vida de Pedro por um milagre. E Deus ouviu o clamor do povo que estava orando lá na casa de Maria. E o anjo desceu para ajudar Pedro, e um clarão clareou aquela prisão, e tocando ele, no caso o anjo tocando no lado de Pedro, e o despertou, tipo, levanta, Pedro, levanta, porque Pedro estava dormindo, levanta-te depressa. Então as cadeias caíram-lhe das mãos, ou seja, Pedro ele foi solto, Pedro ele foi liberto, e Pedro ele saiu pela porta da frente. E olha o interessante do verso 8, irmãos, olha como que Deus ele é sensacional, Deus é maravilhoso. Olha o que diz o verso 8, disse-lhe o anjo, cinge-te a calça, as sandálias, e ele assim o fez, e disse-lhe mais, põe a capa e segue-me, ou seja, o anjo foi na frente de Pedro e as cadeias foram abrindo as portas e Pedro saiu pela porta da frente. Olha que coisa maravilhosa, meu irmão e minha irmã. Eu sei que esse sermão, ele dá para falar vários pontos desse sermão. Esse sermão aqui é muito maravilhoso, sensacional, porque o nosso Deus, ele é sensacional, o nosso Deus é maravilhoso. O nosso Deus está mostrando aqui para mim e para você que não existe cadeia que Deus não possa te libertar. Não existe grilhões que Deus não possa te libertar.
Mas o ponto que eu quero falar aqui nessa noite, meu irmão e minha irmã, o que eu quero falar nessa noite, tirar dessa passagem, o que eu acabei de ler aqui na palavra do Senhor, que o Espírito Santo me trouxe à memória, é que eu e você temos Pedros por quem a gente está orando. Talvez eu esteja falando para alguém que tem um Pedro, que você está orando por ele. Qual é o seu Pedro que você está orando por ele, clamando por ele, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus para que o Senhor venha intervir na história de Pedro? Qual é o Pedro? O Pedro pode ser o teu filho, o Pedro pode ser o seu esposo, o Pedro pode ser o seu irmão, o Pedro pode ser o seu pai, a sua mãe. Qual é o seu Pedro que você está clamando ao Senhor por um milagre? Todos nós temos um Pedro para que nós possamos estar clamando ao Senhor, pedindo a Deus um milagre, pedindo a Deus uma resposta. Eu tenho os meus Pedros por quem eu tenho orado. Você tem o seu Pedro. E eu creio, meu irmão e minha irmã, em nome de Jesus, mediante essa palavra que está aberta aqui na minha frente. O Senhor vai ouvir o teu clamor, como ouviu o clamor da igreja naquela época, e vai levantar do alto sublime trono e vai vir te dar o suporte que o teu Pedro precisa. E o anjo do Senhor vai tocar no seu Pedro, seja ele seu pai, sua mãe, sua irmã, seu filho, sua filha, e vai sacudir, vai falar: ei, acorda, acorda, levanta, levanta. Eu vou fazer o caminho por você e você vai vir por trás de mim. E as coisas vão ser diferentes. Meu irmão e minha irmã, quando Deus ele entra na vida do ser humano, cadeias é quebrada, grilhões é desfeito, as correntes são desfeitas pelo poder do sangue de Jesus. Eu falo para você, meu irmão e minha irmã, não desista de orar pelo Pedro que você tem intercedido. A igreja aqui não desistiu de orar sabendo que Tiago havia sido morto, mas mesmo assim Pedro já estava com a sentença dada, Pedro ia morrer no dia seguinte. Mas a igreja não desistiu de orar pelo aquele cenário de morte que estava na frente deles. Eles creram no poder do Senhor. Qual é o seu cenário que muitas das vezes está diante de você, que está fazendo você parar de orar pelo Pedro que tem na sua vida? Meu irmão, minha irmã, não se limita pelo cenário. Se o cenário for de prostituição, se o cenário for de droga, se o cenário for de pornografia, se o cenário for de descrença, seja qual for o cenário que está diante dos seus olhos, não desista de orar pelo Pedro que tem na sua vida. Eu não desisto de orar pelo Pedro que eu tenho na minha vida. Eu tenho Pedro também que eu tenho clamado ao Senhor, mas eu creio que em nome de Jesus, o Espírito Santo de Deus, na hora certa, no momento certo, vai levantar do seu alto e sublime trono e vai mandar um anjo, querubins, serafins, para vir tocar no Pedro, a quem eu tenho clamado, pedindo e falando: ei, 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 sai dessa vida que você está levando, eu estou aqui para te ajudar. E essa pessoa vai passar atrás do anjo do Senhor, porque o Espírito Santo de Deus vai fazer todo o caminho, e essa pessoa vai, o seu Pedro, o meu Pedro, vai vir atrás do anjo do Senhor. E o anjo do Senhor vai libertar e vai fazer eles, pessoas transformadas, lavadas pelo sangue de Jesus. Meu irmão e minha irmã, eu sei de uma coisa: não desista, meu irmão e minha irmã, de orar. Não desista de orar, porque a oração é uma ferramenta poderosa que nós temos nas mãos. Muitas das vezes talvez esteja falando para alguém que está orando há 5, 10, 15, 20, 30 anos, 40, 50 anos por algum Pedro e não está vendo resposta, que muitas das vezes está com vontade de desistir porque não está vendo resposta, não está vendo solução. Mas meu irmão e minha irmã, não pare, continua na perseverança da oração, porque a vitória é sua em nome de Jesus. O mesmo Deus que ouviu o clamor da igreja que estava lá fora, na casa de Maria, clamando por uma intercessão divina na vida de Pedro naquele cárcere, é o mesmo Deus que te ouve hoje, nesse exato momento, quando você clama pelo seu Pedro. Seja esse Pedro, seu filho, sua irmã, seu pai, sua mãe, um familiar seu, um ente querido seu, que você tem clamado, não deixa de orar.
porque na hora certa, porque Deus sabe o momento certo, Deus não chega atrasado, Deus chega na hora certa, Deus não chega antecipado, Ele não chega atrasado. Quando Deus ele entra, Ele vem na hora certa, no momento exato para realizar tanto querer quanto realizar na vida do ser humano. Não desista de orar pelo Pedro que Deus colocou na sua vida. Eu não estou desistindo de orar pelo Pedro que Deus colocou na minha vida, porque uma hora as cadeias vão se abrir, as portas da cadeia vai se quebrar, os grilhões vai ser desfeito e todas as amarras do inimigo vai ser derrotado pelo sangue de Jesus. E o seu Pedro, meu irmão e minha irmã, vai ser vitorioso e vai passar pela porta da frente da cadeia, porque o Senhor fez o caminho para ele passar. Foi na frente falando, vem comigo, e jogando por terra todos os gigantes, jogando por terra todos os inimigos, jogando por terra todas as afrontas. Talvez eu esteja falando para alguém que tem sido afrontado com palavras duras, com palavras pesadas. Talvez eu esteja falando para alguém que está enfrentando gigantes que muitas das vezes acha que não tem como vencer. Mas meu irmão e minha irmã, o anjo do Senhor faz esse caminho para você passar. E cadeias vão ser quebradas, grilhões vão ser repreendidos pelo poder da palavra do Senhor. Creia, meu irmão, que essa palavra venha de encontro ao seu coração. Quando eu li essa palavra, o Espírito Santo me trouxe à memória que tem muitas pessoas como eu que tem o Pedro com quem eu tenho orado. A igreja aqui do capítulo 12 tinha o Pedro, que ele estava intercedendo pela vida de Pedro. E o Espírito Santo deu vitória. E o Espírito Santo de Deus vai dar vitória. Suas orações vai ser ouvida em um nome de Jesus. Creia, meu irmão e minha irmã. Creia, creia, creia. Não desiste pelo caminho. Independente do tempo que você tem orado pelo seu Pedro, mas a vitória vai chegar em um nome de Jesus. A vitória é sua em nome de Jesus. Recebe essa palavra. O seu Pedro vai ser liberto dessa cadeia. O meu Pedro vai ser liberto dessa cadeia em nome de Jesus, porque eu creio que o nosso Deus, ele chega no momento certo, na hora certa, e a vitória vem. E a sua oração, meu irmão e minha irmã, vai ser atendida, vai ser respondida pelo poder dos altos céus. A minha oração vai ser ouvida, a minha oração vai ser atendida pelo Pedro com quem eu tenho buscado, porque eu creio no poder do meu Deus. Ele não é Deus que não responde às nossas orações, pelo contrário, Ele ouve a oração de um filho com o coração quebrantado diante do Senhor. Meu irmão e minha irmã, Deus é contigo. Receba essa palavra em nome de Jesus, porque Deus é contigo. A vitória já é sua em nome de Jesus. O joelho da igreja, meu irmão e minha irmã, naquela época, o joelho da igreja primitiva que clamava pela vida de Pedro lá fora, na casa de Maria, comoveu o coração do Senhor. E a sua oração, a minha oração, vai ser ouvida em um nome de Jesus e vai comover o coração do nosso Deus. E o meu Pedro, o seu Pedro, vai ser liberto em um nome de Jesus. E eu e você vamos colher as bênçãos da mão do Senhor, como uma dádiva do Senhor, como um presente do Senhor para mim e para você. Fica com essa palavra em nome de Jesus, porque a vitória já é sua, meu irmão e minha irmã. Deus é contigo. Receba essa palavra. Boa noite em nome de Jesus. Que a paz de Cristo venha estar contigo, com a sua casa, com a sua família e com o seu lar. Boa noite, meu irmão e minha irmã. Fica na paz.